Ô, Kim, você é muito amado, né, cara? Isso é muito legal, né? É muito bom Eu ser tô aplaudido vendo. pelas massas. Eu tô vendo que você tá sendo meu amado na internet de ontem pra hoje. Aliás, o Kim, ele foi no dia na Dia TV. Foi quando essa gravação que você fez lá na Dia Ah, acho que TV? faz umas 2 semanas. 2 semanas, era um programa gravado. Aí você foi Isso. lá, só que aí nós tivemos alguns desmembramentos, né, dessa história, porque o negócio foi ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo, e aí simplesmente ontem eles anunciaram o cancelamento do programa que você foi, não existe mais, e também apagaram o vídeo. E aí eu queria ouvir a tua posição em relação a isso. Nós não ouvimos ainda você falar depois de tudo que aconteceu ontem à noite. Bom, o canal não é meu, né? Existem dois tipos de problemas, né? Os meus e os deles. Eles me convidaram, agora falando sério. Eles me convidaram, olha, foram muito educados, eu não conhecia a Dia TV. Tava lá logo antes do recesso em Brasília, eles ficam lá no Mané Garrincha. Participei, foi uma entrevista normal, né? Ele cutucou com assuntos naturais, provocações que um jornalista, né, normal faria, mas aparentemente, pelo que eu vi da reação do público deles, eles estavam querendo que ele debatesse comigo, que ele fosse é, é, duro, incisivo, como se ele estivesse no lado oposto e tivesse um mediador de debate. Mas ele estava lá na figura de entrevistador. Mas, né, de todo modo, aparentemente o público ali da Dia TV, eu vi eles criticando, não, você tinha que ter se, pro entrevistador, né? Você tinha que ter se preparado mais, você deveria ter confrontado mais, né? A gente não tá falando, eu vi ontem que eles fizeram uma transmissão para pedir desculpas. A gente não tá falando com uma direita iletrada, a gente tá falando, e aí eu me senti lisonjeado, né? Não sou da direita iletrada, né? Você está falando com um cara preparado, então você precisa se preparar para confrontar, para defender os nossos valores, a gente é uma TV progressista. E aí eu falo o seguinte, bom, se você é um veículo de comunicação que abertamente tem uma linha editorial, tem um lado, né, e milita por este lado, aí, bom, é o erro deles de terem me convidado, né? Porque você está me chamando aqui e você chama pessoas de tudo quanto é lado, né? E Sim. fala de vários assuntos. Da mesma maneira como eu discordo da linha editorial, sei lá, da Folha de São Paulo, do Globo, e sou entrevistado por eles normalmente. Porque uma coisa é você ter um posicionamento editorial, que todos os veículos têm. Outra coisa é você abertamente falar, eu milito por esse lado, né? Eu sou, digamos assim, um panfleto deste lado, como é, sei lá, um Brasil 247, uma Carta Capital. É, Então, assim, eu, pessoalmente, para mim foi uma entrevista como qualquer outra, mas aparentemente para eles foi uma hecatombe, né? Foi um E essa apocalipse. entrevista, eles te convidaram e rapidamente você já aceitou de prontidão e foi lá. Foi um processo relativamente rápido. Sim, não, Ou foi uma foi. coisa de negociação? Eles Não, ficaram teve nenhuma negociação, é uma entrevista rapidíssimo. como qualquer outra. Pegou o telefone, ligou É, pra você e falou: quem vem é. aqui na Dia TV? Aí você pegou e foi na Dia TV. E aí virou esse caos completo que a gente viu nas redes sociais ontem. Muito bem. Felipe Reis, você quer falar sobre isso, meu amigo? Por favor. Então, realmente, isso foi o assunto de ontem, né? Principalmente nessa bolha mais à esquerda. Eu vi que praticamente todos os criadores da Dia TV falaram sobre isso. Para quem não conhece, a Dia TV, além de ser uma emissora digital, né? Que tem programação 24 horas no YouTube, ela também é um hub, né? Eles têm vários criadores, eles são inclusive parceiros da Mind, que eu acho que é uma empresa um pouco mais famosa, né? Talvez a maioria conheça mais a Mind do que a Dia TV, que também acaba sendo parceira comercial lá deles. Eu vi que o principal argumento que a respeito disso, vindo desses criadores, foi de pautas, por exemplo, anti-trans, que eles levantaram nas redes sociais, que alguns participantes do MBL, inclusive você, acabam levantando até através de PLs dentro do Congresso, através de conteúdo nas redes sociais. O que você tem a falar sobre isso? Bom, meu posicionamento é público e notório, né? Como você bem colocou, inclusive documentado em projetos de lei. Se eles não sabiam disso, ou se isso seria um grande motivo para a destruição da TV deles, mais uma vez, que eu falei para o Paulo, existem dois tipos de problemas, os meus e os deles. Assim, eu nunca escondi o posicionamento, né? Eu não tenho nada a me defender nesse sentido, porque meus projetos estão colocados, meus discursos estão colocados, eles são públicos, assim. Eu não cheguei lá e falei, olha, gente, eu sou um militante trans, né? E aí, de repente, mudei de posição no meio da entrevista. Assim, meu posicionamento é muito claro.
Muito bem. Aliás, nós temos aqui alguns prints para exibir. Iaguinho, bota na tela só para vocês entenderem o que aconteceu de ontem para hoje. O Iago vai botar as imagens aí, porque tiveram capítulos, né? Então, vai a entrevista do Kim, aí ele faz a entrevista é publicada. É claro que a entrevista não teve uma boa repercussão com o público mais à esquerda. E aí, a Dia TV começa a ser, entre aspas, cancelada pelos próprios apoiadores aí, porque chamaram o Kim para conversar. E aí, à noite, eles fazem esse comunicado que vocês estão vendo aí na tela, dizendo: olha, ouvimos com atenção a reação de vocês, nosso público, e decidimos tirar do ar o projeto Simplificando Entrevista. Ou seja, eles criaram, em resumo da ópera, o Kim Kataguiri destruiu a programação da Dia TV, porque você olha o caos. Tiraram do ar o projeto, não é nem a entrevista do Kim Kataguiri. Aí segue. Aí eles dizem: o programa nasceu com o propósito jornalístico de ouvir posições diferentes e promover um debate público mais amplo. Seguimos acreditando no valor do diálogo, mas ficou claro que a forma como isso se deu feriu a comunidade que construiu essa casa, nossos criadores e pessoas do nosso time, e isso pesa mais do que qualquer outro propósito. E eles seguem dizendo: a Dia TV seguirá e seguirá sendo um espaço comprometido com a comunidade que sempre esteve com a gente, aí a direção da Dia TV publicando isso. Teve também o posicionamento de um dos fundadores, é isso? Eu não sei se é um dos fundadores ou um dos apresentadores. O Gui Sampaio. O Gui Sampaio é o fundador, Fê? Só me ajuda aqui. Não, né? Gui Sampaio... Não, ele é o apresentador desse projeto. Isso. Perfeito. É que era o apresentador desse projeto, porque esse projeto já não existe mais. Dá uma olhada no que ele disse. A gente está acompanhando as manifestações que vocês têm feito nas redes sociais e eu não queria tirar a razão de quem criticou. Eu acho que aqui é um espaço para a gente comentar o que foi feito, o que pode ser feito daqui para frente e também assumir os nossos erros. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? Quando a gente criou o Simplificando Entrevista, a ideia era, de fato, a gente entrevistar pessoas de todo o espectro político. Isso, por alguns motivos, a Dia TV, ela tem um posicionamento claro, progressista. É um posicionamento que é compartilhado por todos os apresentadores também, de serem a favor, obviamente, serem a favor de pautas LGBTs, de serem a favor de pautas da comunidade preta, de pautas da comunidade trans, LGBT. Então a gente está sempre a favor dessas pautas e sempre muito claro, obviamente. Mas a gente entendeu que seria uma oportunidade de dar para o público que está acompanhando a Dia o que essas pessoas, veja, não são pessoas desconhecidas, são pessoas que já estão no Congresso, que já estão votando, que já estão impactando a nossa vida, o que elas pensam. Esse foi o pensamento inicial que a gente teve para o Simplificando Entrevista. A falha que a gente teve aqui, além de fato ter chamado o Kim, eu acho que é uma que me concerne aqui, que foi sobre a condução da entrevista. A gente teve uma decisão editorial que era para deixar a entrevista fluir muito mais com o entrevistado falando do que tendo um contraponto do entrevistador. Agora, repito, a gente já percebeu que foi um erro, mas a gente queria que ele falasse o que ele precisava e que a gente tivesse um senso crítico, que a gente formasse esse senso crítico de criticá-lo. Hoje eu vejo que foi incorreto, que a gente devia ter feito sim um combate na hora, junto com o Kim Kataguiri, daquilo que estava sendo dito por ele. A gente também tomou uma decisão, a gente vai continuar entrevistando, no Simplificando Entrevista, pessoas da esquerda e da direita. Só que a gente não vai mais dar espaço para pessoas que se pronunciam contra a nossa comunidade, com pessoas que se pronunciam contra pautas LGBTs, contra pautas da comunidade preta, a favor de misoginia. A gente não vai mais receber esse tipo de pessoa. Turma, deixa eu só falar um negócio que eu não entendi. Era um projeto jornalístico. E aí ele disse que ele tinha que debater. Eu nunca vi uma entrevista em que o entrevistado tem que debater com o convidado. Uma entrevista você pergunta para o convidado, um debate é outra coisa. O debate é com o comentarista, não é, Beraldo? O que você acha? É um posicionamento claramente que tenta fazer as pazes com o público que ficou irritado porque é um público que não está preparado para ouvir o contraditório. E eu queria, inclusive, aproveitar a presença do deputado Kim aqui e tendo em vista que esse conteúdo foi simplesmente apagado da rede ali, do canal da Dia TV, para perguntar para o Kim, qual o posicionamento seu irrita tanto os militantes progressistas? Olha, eu acho que principalmente o posicionamento anti-pensamento identitário, né? O pensamento que, eu sou
aluno de uma escola, né, de filosofia grega que acredita que a razão é única e universal, que todos os seres humanos são capazes de, com os mesmos pressupostos, chegarem nas mesmas conclusões. Agora, o pensamento identitário diz que não, diz que só pode debater questões atinentes, vou colocar a minha minoria aqui, a descendentes de japoneses, aqueles que são descendentes de japoneses, só pode discutir aquilo que confisco, por exemplo, de Getúlio Vargas em relação a imóveis que você tinha ali na beira da praia, a contas bancárias de japoneses, aqueles que são da comunidade. Da mesma coisa, só mulheres podem debater sobre mulheres, só trans podem debater sobre trans, só negros podem debater sobre negros. E não só isso, né, que só podem, não é só numa questão de autoridade, só eles são capazes de entender, né, de ter cognição para entender questões atinentes à sua própria comunidade. Eu não acredito nisso, né? Aliás, não existe nenhuma evidência científica, e eles que tanto falam em ciência, de que existe uma barreira de pensamento entre diferentes comunidades. Então, eu acho que esse meu posicionamento, né, contra o uso, e na minha avaliação é o seguinte: não há defesa dos negros, não há defesa dos gays, não há defesa das mulheres. Há o uso dos gays, o uso das mulheres, o uso dos negros como um degrau para um projeto de poder, que é o que eu denuncio sempre. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: PT sempre se posiciona a favor de cotas de fundo eleitoral e partidário para mulheres e para negros e de cotas de candidaturas para as mulheres. Nas duas legislaturas, nesses 2 mandatos que eu exerci, o PT votou a favor da anistia das multas para os partidos que não cumpriram essas cotas, inclusive o próprio PT. Então, assim, uma coisa é você ter o discurso para fora, para usar essas pessoas como um degrau num projeto de poder que não se importa com elas em nenhuma medida, né? E, enfim, eu diferente da Dia TV, converso com bolsonaristas, com petistas, com psolistas e com centrão, e eu escuto dos próprios bastidores, né? Outro dia, um deputado do PSOL, que obviamente eu não vou expô-lo, porque eu não exponho conversas de bastidores, nomes de conversas de bastidores, mas ele veio me perguntar o seguinte: olha, depois do Jogo do Brasil, eu queria publicar lá no meu Twitter que a gente deixou os japoneses de olho aberto. Isso te ofende? Eu falei, não, imagina, tô cagando e andando, eu dou risada disso aí, né? Ele falou, é que eu fui publicar e minha equipe não deixou, porque falou que isso aí seria uma ofensa muito grande para a comunidade Nikkei. Eu falei, eu tô cagando e andando. Ele falou, pra mim também não tem nada demais. Então, assim, nos bastidores, né, você tem até um posicionamento diferente daquele que é defendido publicamente. Muito bem. Olha, eu só quero saber do nosso time aqui, se vocês têm mais perguntas aqui sobre esse assunto da Dia TV, que a gente vai para outros aqui. Penélope Nova, quer falar alguma coisa sobre essa história? Por favor. Não, eu com os pontos que o Kim trouxe, eu concordo. A crítica que ele faz ao identitarismo é uma que me parece não só razoável, ela é muito correta, né? Quando ele aponta o uso como o elemento que muitos, né? E aí a gente pode imaginar e supor que a própria Dia TV, né, os espectadores da Dia TV não conseguem compreender. Eu estava vendo essa postagem do Gui, né, o nome dele? Isso, é o apresentador. Eu lamento profundamente, na verdade, o ocorrido. Eu parabenizo o Kim no sentido de ter ido lá. Eu acho que ele foi com uma expectativa positiva. A ideia de conversar, de dialogar com a diversidade de opiniões e de pensamento, ela é base na direita, né? E eu cresci escutando que a liberdade, a diversidade eram bandeiras essenciais, fundamentais, né? Sem as quais a esquerda não se imaginaria, eram a base de apoio da esquerda. E aí, ao longo da minha vida, eu fui vendo o que o Kim relatou, né? Eu fui entendendo, observando e refletindo que isso era de fato um uso, né? Um discurso feito para ganhar um público e depois, né, sabendo como a humanidade funciona, né, como a sensação de validação, de representatividade, como essa emoção é poderosa e ela captura, né, vendo que na prática
esses que alardearam cada vez mais esse discurso, porque aí você tem a militância ativista, né, e os políticos do campo. E eles conversam entre eles e conduzem a aspas manada que cai nesse conto. E aí eu estava lendo, só para encerrar, eu estava lendo os comentários no post do Gui, e eu queria trazer um aqui, onde a pessoa escreve para ele com um tom de lamento, né? Não é agressivo nem nada, mas eu peguei só um trechinho. Ele diz assim: infelizmente, a máquina venceu esse espaço seguro que tínhamos. A Dia TV não é uma concessão pública, ela é livre no sentido de tomar lado. E aqui eu destaco: o argumento do contraponto pode acabar normalizando ideias que atentam à democracia. E eu fiquei, assim, muito impactada. Muito, muito mesmo. Porque, como alguém que entende a importância de liberdade de expressão, Sim. e também enxerga que isso é uma defesa, falando isso aqui, né, eu não consigo entender essa lógica, né? E os limites a gente pode debater, Perfeito, mas agir no sentido contrário da liberdade não faz nenhum sentido. Meus queridos, olha, às 10 horas e 21 minutos, eu quero agradecer as mais de 7.100 telas conectadas com a gente. Eu nem sei quantas mil pessoas estão nos assistindo, porque 20 muita mil, gente pelo nos menos. assiste aí em dupla, em trio. Obrigado a você que está aqui todos os dias, mas eu queria te pedir, senta o dedo no like, por favor. Vamos dar um gás nesse like, porque eu quero chegar a 3 mil likes. Agora estamos com quase 2.400 likes. Se você gosta do nosso trabalho, curte o nosso programa, se inscreve no canal e vem junto. O Regis havia pedido, mas antes, deixa eu ouvir Diogo da Luz. Por favor, Diogão. Olha, eu acho que essa Dia TV tem todo o direito de colocar no ar o programa que quiser, tirar do ar, tirar a entrevista do ar, tudo tá certo. Seguir a imposição do seu público, tudo bem. O que não dá para ela fazer isso dizendo que se dispõe a um jornalismo amplo, disposto ao debate plural, tira a entrevista do Kim Kataguiri do ar e aí fala, e ele tem falas que são contra nós. Mas ele tirou as falas do Kim Kataguiri, devia ter deixado pelo menos falas que fossem contra para justificar, porque que eu saiba, não houve essas falas. E queria ouvir do deputado se teve alguma fala dele que fosse contra aquela comunidade. Não teve nenhuma fala contra, assim, foi uma entrevista como qualquer outra que correu normalmente. Aliás, todos os pontos polêmicos ali de críticas da esquerda aos meus posicionamentos, ao Movimento Brasil Livre foram feitas, né? Eu entendo até que, em sendo um veículo que tem uma ideologia, foram questionamentos que geralmente outros veículos de imprensa não me fazem. Então, questionar sobre MBL ter divulgado fake news sobre Marielle, ter votado contra a escala 6x1, ter votado contra a PL da misoginia. Tudo isso me foi questionado, que são matérias de interesse daqueles que assistem aquele veículo e que o entrevistador fez perguntas assim, concretas, diretas, né, objetivas. Só que acho que o público deles, mais uma vez, estava esperando, que a gente já falou, que ele debatesse comigo. Eu não teria nenhum problema, né? Se colocarem um mediador ali, quiserem colocar o Gui Sampaio para debater comigo, para ele ser duro, incisivo, direto e, enfim, me adjetivar da maneira como ele quiser, eu topo. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas, enfim, eu acho que é uma demonstração. Primeiro, assim, com a notícia falsa de que, não, ele atenta contra a democracia. O que eu falo ou o que eu fiz que atenta contra a democracia? Assim, qual que é a minha proposta que atenta contra a democracia? De um lado, você tem o PT, que com o mensalão e o petrolão atentou contra a democracia, porque não foi só colocar dinheiro no próprio bolso, foi você comprar o parlamento e dar um golpe na ditadura da propina. A maior representação da democracia é o parlamento, em que oposição, governo, todos os pensamentos estão representados. A partir do momento que você anula a vontade do parlamento, você está dando golpe. Do outro lado, tem o bolsonarismo, contra o qual fiz oposição, né? Denunciei, inclusive, e expus todos os elementos da tentativa de golpe, de você pegar uma minuta de golpe e pedir apoio dos comandantes das 3 armas para tentar levar aquele plano em frente. Então, assim, eu não vi qual que é o grande atentado, o grande posicionamento contra a democracia que eu tive. Eu só acho que o pessoal bitolado ideologicamente, que não tem a capacidade de escutar o outro lado, e a não capacidade de escutar o outro lado, na minha avaliação, até enfraquece o lado deles, porque eles perdem argumentos justamente por não escutar os opositores. Se tem uma coisa
que eu gosto de fazer é ler e estudar sobre os meus opositores, sobre as ideias opostas, inclusive para ter mais propriedade para criticá-las, né? O tipo de adversário mais fácil de combater é aquele que desconhece as suas ideias porque coloca um bloqueio mental em relação a escutá-las e até se aprofundar na crítica às suas ideias. Então, para mim, se vai ser esse o tipo de adversário que eu tenho hoje ou que eu vou ter no futuro, excelente. Quanto mais despreparados eles forem, quanto menos eles entenderem o meu pensamento, mais fácil fica para eu me defender o meu lado e criticar o deles. Muito bem, Regis pediu? O negócio é o seguinte, eu não concordo com quase nada. Qual é o nome dele? Kim Guti. Não concordo com quase nada com o que o Kim fala. Não concordo com quase nada que o Beraldo fala. Não concordo com quase nada que a Penélope fala. Não concordo com quase nada do que o Reis fala. Agora, eu não vou querer conversar com eles Exato. com argumentos diferentes, com pontos de vista diferentes. Seria uma burrice da minha parte como jornalista. E o que a tal da Paulo. Dia TV faz não é jornalismo, é panfletarismo. Porque, vamos falar a verdade, o que a Dia TV Mas queria... eles não são um canal de eu jornalismo, sei, eu né? sei. Era um Não, projeto de não, jornalismo. Exato. Eles dizem que faz. Não, mas eles disseram que são. O que Entretenimento. eu entendi. Não, eu conheço a Dia TV. Dia TV é um canal de entreter. E E esse Não, não, projeto não. seria um projeto Não, jornalístico. não, eles falam que eles são um canal de jornalismo. Não, eles falam que Não, eles não são falam. entreter. Whatever, não vamos ficar aqui com filigrana. Mas eu quero que você fale de novo o nome do Kim. Kim o quê? Kim Guti. Não. Não vou perder a Não é piada. cuti, Não, cuti. não vou perder a piada nem na frente dele. Eu só achei esquisito porque me chamando de Guti parece que você quer fazer carinho em mim, apertar minha Não, bochecha. não. Eu jamais daria- Isso aí é coisa pro Paulo Matias. ele que gosta dessas eu coisas. jamais faria um apelido carinhoso fofo pra alguém que eu discordo, né? Catiguri, Guti. Mas tanto faz. finaliza o seu. Desculpa Olha, interromper, Regis. desculpa. Perdão. Olha só, agora, o que na verdade esse programa queria fazer e o que o público esperava é que o entrevistador não fosse entrevistador e fosse um debatedor e ficou todo mundo esperando que o tal do Gui Sampaio, sei lá que gato, massacrasse o Kim. Então, as pessoas estavam esperando um massacre. Só que o tal do Gui, ele foi um entrevistador, não foi um debatedor. E aí, evidentemente, todo mundo caiu de pau, sabe quem? No Gui, e ninguém montou o programa. Sim. Porque eles não deram o que eles estavam esperando. O Regis, o Reis tinha me pedido a palavra. É isso, Fê? Por favor. Rapidinho. Paulo, então, na verdade, só para esclarecer uma coisa, o comentário que a Penélope trouxe aqui, de que chamou o Kim de antidemocrático, foi de um usuário da internet, né? E não Eu disse. da Dia TV. Sim. Não, aí E outra eu vou coisa que eu discordar. queria- Eu vi a defesa deles ontem, oficial, e na defesa oficial eles disseram que era por defender ideias antidemocráticas. Eu sugiro que você assista o programa de defesa deles de ontem. Nós Ah, passamos foi agora, o a Paulo defesa mostrou não foi aqui o agora comunicado. Só Não um foi o minuto, comunicado, foi do rapaz que falou, né? Do apresentador que acabou. Eu acho que ele se exagerou, ele se excedeu no comunicado dele. Mas eu queria perguntar uma coisa ao Kim, porque ele assumiu aqui que tem realmente pautas antitrans. Kim, você realmente acha que essas pessoas partem do mesmo ponto de partida que qualquer outra pessoa? Por exemplo, tem muitas pessoas trans que aos 16 anos são expulsas de casa, não conseguem permanecer na escola por conta de questões identitárias, elas têm problemas com aparência, às vezes por conta de grana, precisam se prostituir. Você realmente acha que essas pessoas têm os mesmos direitos? Elas não precisam de nenhuma política pública especificamente para elas? Vamos lá, eu não disse em nenhum momento, aí é você que está dizendo que eu tenho pautas anti-trans. O que eu sou Eu disse na primeira entrada e você não discordou disso. Não, o que eu disse foi o seguinte, que eu tenho posicionamentos e projetos protocolados, documentados, anti-identitários, né? Então, se você chamar de pauta anti-trans, eu não querer que uma mulher trans, né, um homem biológico, entre num banheiro feminino, aí se você chama isso de pauta antitrans, então sim, sou defensor dessa pauta. Se você chama de pauta antitrans, eu não querer que uma mulher trans, um homem biológico, esteja em competições com mulheres cis, né, competições esportivas,
Você considera isso uma pauta antitrans? Agora, eu não defendo que sejam cerceados seus direitos, que sejam tratados com... Você defende, por exemplo, que com eles não tenham direito ao menosprezo. nome. Eu defendo o quê? A orientação sexual, você tem um projeto para que eles não coloquem, não alterem nos documentos sua identidade de gênero. Não, eu realmente acho que tem que estar o sexo biológico da pessoa no documento. Se você acha que isso é antitrans, paciência. Acho. Então tá bom. Então Muito você bem. não concorda que eles não têm os mesmos direitos que as pessoas cis. Muito bem. Meus amigos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, às 10 horas e 30 minutos. Podemos finalizar essa discussão, Lala, ou não? Você tem Vamos mais lá. alguma pergunta? Só para a gente fechar. Eu vou só abrir um ponto que talvez eu gostaria da visão do Kim, né? Porque quando a gente percebe que o público acaba não conseguindo ouvir o contraditório e, de uma certa forma, né, uma censura, né, que acaba acontecendo neste momento. Eu gostaria um pouco da sua visão sobre liberdade de expressão. Existe algum limite na liberdade de expressão? Existe limite para liberdade de expressão. Aliás, eu não sabia que essa Dia TV estava ligado com a Mind é um exemplo de limite de liberdade de expressão. A partir do momento que a Choquei matou uma pessoa por divulgar uma notícia falsa e promover um linchamento midiático dessa pessoa, isso é um limite à liberdade de expressão. Você não pode, por exemplo, como foi feito pela Rede Globo na escola base, você mentir em rede nacional falando que donos de uma escola são pedófilos, né? E aí destruir a vida dessas pessoas. Você não pode imputar falsamente um crime a uma pessoa, uma conduta grave a uma pessoa. Então, evidentemente que existe limite. Você não pode incitar o cometimento de crimes contra um grupo ou contra uma pessoa. Você, na minha avaliação, não deveria, isso não é ilegal hoje, mas acho que deveria ser incitar o aliciamento ao crime organizado, exaltar facções criminosas. Então, acredito sim que exista limite. Agora, um limite muito menor do que aquele que geralmente é defendido pelas esquerdas, né?